Beleza? Show de bola. Então, ó, já falei sobre os dois tipos de energia mais comum na astronomia. E aqui embaixo eu falei sobre as velocidades, né? A gente tem velocidade orbital, velocidade circular, que nada mais é do que um caso especial da velocidade orbital, né? E temos também a velocidade de escape. Beleza? Agora, por fim, para acabar com a parte 3, nós temos os pontos de Lagrange, né? Esse aqui é um pouco bem mais avançado, na verdade. Tipo, é bem pouco provável que eles vão cobrar que você saiba o que é ponto de Lagrange na prova. Mas já caiu no ano de 2018, 2019. Eu acho que foi 2018, para falar a verdade. Não lembro qual foi o ano da obra que caiu. Só que quando caiu, eles explicavam que era um ponto de Lagrange e você tinha que ler o texto e aí você tinha que interpretar o texto que eles te dão para poder responder as perguntas abaixo, né? Só que aí, igual eu falei, se você já souber o que é o ponto de Lagrange, você não vai ter que aprender nem do enunciado. Você poderia já vir com esse conceito na sua cabeça e aí você só poderia usar o enunciado para poder relembrar os conceitos, né? E tudo isso. E aí você poderia atingir uma nota maior na obra. Então, tá, o que são pontos de Lagrange, né? Pontos de Lagrange são pontos na órbita de dois corpos em que o período é equivalente ao dos corpos envolvidos, além de criar uma estabilidade especial. É um enunciado bem complexo, mas olha só. Nós temos dois corpos envolvidos, né? Nesse caso aqui de baixo é o Sol e um planeta. Vamos dizer que esse planeta é o planeta Terra, né? Para facilitar aqui nossas associações, né? Então aqui está a Terra e aqui está o Sol. Beleza. Agora vocês concordam comigo que a Terra tem um período específico para poder completar a sua órbita, né? Que é a translação, né? O período da translação, que a gente já falou muito na primeira aula, que é de aproximadamente 365,25 dias, né? Então tá, então a gente tem esse período, né? Agora, seria bacana se a gente conseguisse encontrar pontos na órbita que também tenham esse mesmo período, né? E como é que a gente faz isso? Bem, usando os pontos de Lagrange. Aqui vocês podem perceber o seguinte, esses pontos aqui que estão sobre a órbita, na verdade eles não estão sobre a órbita, né? Eles só estariam sobre a órbita se a órbita desse planeta aqui for circular. Só que, como eu já falei, ela não é circular. Ela é aproximadamente circular. Certo? Por quê? Porque se fosse em cima da órbita, isso seria irrelevante, né? Porque, pensa comigo, o planeta, ele está sempre sobre essa órbita aqui, né? Ele está sempre sobre essa órbita e, portanto, ele vai ter sempre o mesmo período, né? Então, se elas fossem sobre a órbita, não faria sentido, certo? Mas elas, na verdade, não estão sobre a órbita, elas estão próximas da órbita. Só que como geralmente a gente vai usar os pontos de Lagrange dentro do sistema solar, essa daqui vai ser a imagem mais comum de a gente conseguir visualizar, certo? Inclusive é mais comum até você estudar Júpiter, quando você estuda o seu ponto de Lagrange, ao invés de estudar a Terra, né? Inclusive tem uma questão nas listas de exercícios sobre isso. Então tá. Então aqui a gente tem alguns pontos, né? A gente tem aqui, ó, L1, L2, L3, L4 e L5, certo? O nome é L, que é de Lagrange, né? Ponto de Lagrange, então o L é referente a Lagrange, que foi o cientista que acabou estudando os pontos de Lagrange. E a numeração é só para poder diferenciar um do outro, né? Então, ó, a gente tem aqui o L1, né? Que fica entre a órbita do Sol e do planeta, né? Entre o Sol e a Terra, certo? No nosso exemplo. Então, esse aqui é o L1. A gente tem L2, que fica depois do planeta Terra, né? Ou de qualquer planeta. Fica na mesma linha, ó. Percebeu que eles estão alinhados aqui. L2 está alinhado com L1, só que está depois do planeta, certo? A gente tem também L3, que está novamente alinhado com L1 e L2, só que está do outro lado, né? Ele está mais próximo do Sol do que do planeta em si, certo? Então esse aqui é L3. E a gente tem L4 e L5, certo? L4 e L5, eles formam triângulos equiláteros, com os dois corpos orbitantes, né? Então aqui, ó, se você lembrar da matemática lá, triângulo equilátero é quando a gente tem os três lados iguais, certo? Então, se a gente medir esse lado aqui, com esse lado aqui e com o outro lado, vai dar, eles vão ter a mesma medida, né? Então, você pode usar a definição dos ângulos desse triângulo, né? Cada ângulo aqui tem que ser de 60 graus, certo? O que você preferir aí para ajudar a memorizar. Então, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente tem L4 para um lado e L5 para o outro lado. Então, se a gente pegar aqui a distância
desse triângulo aqui, as medidas desse triângulo, elas vão dar de um triângulo equilátero, certo? E é assim que a gente determina as posições desses pontos de Lagrange, certo? Uma observação aqui, antes de eu falar do porquê esses pontos de Lagrange são úteis, né? É que esses pontos eles ficam se movimentando na órbita, né? Então, se o planeta estivesse aqui em cima, ó, ele vai andando e os pontos também vão andando junto com ele. Então, ó, o planeta foi para cá, então L3 veio para cá, ó, certo? Enquanto o planeta fez isso, L3 fez isso. E a mesma coisa para todos os outros pontos. Eles ficam acompanhando a órbita do planeta. Beleza? Show de bola. Agora, por que esses pontos são úteis? Bem, eu já falei lá em cima que eles são úteis porque eles têm o mesmo período, né? O mesmo período de órbita do planeta aqui, né? Certo. Agora, como é que a gente poderia usar isso? Bem, imagina que a gente quer colocar um satélite, então uma estação espacial. Uma estação espacial é bem bacana, né? Sem ser a estação espacial que a gente já tem, né? Que é a ISS, que a ISS está em órbita da Terra. Mas imagina que a gente quer colocar uma estação espacial no sistema orbital Terra-Sol, né? Uma estação espacial que não esteja em órbita da Terra. Né? Por que seria interessante? Porque a gente poderia aumentar a massa e as dimensões da estação espacial, né? Só um exemplo aqui de por que seria útil. Agora, seria bacana que essa estação espacial ficasse sempre alinhada com a Terra, né? Porque a gente precisa comunicar, a gente precisa mandar um WhatsApp para o familiar que está lá na estação espacial, né? Isso se conseguisse colocar uma antena lá, ou então um receptor para poder receber os sinais, né? Mas, enfim, seria bacana se eles ficassem alinhados, né? Se a gente sempre soubesse onde que o ponto está, onde que essa estação espacial estaria localizada no sistema Terra-Sol. Então, a gente pode usar esses pontos para isso, porque eles sempre têm o mesmo período, eles têm o mesmo período do planeta. E com isso a gente tem, como eu também falei antes, né? Eles ficam acompanhando o planeta. Então é fácil de você conseguir localizá-los, certo? Então tá. Só que aí é legal você saber a distinção entre esses pontos, né? A gente tem pontos que são instáveis e pontos que são estáveis, certo? Então, ó, nós temos que L1, L2 e L3, ou seja, L1, L2 e L3, eles são instáveis, certo? E a gente tem que L4 e L5 são pontos estáveis, beleza? E o que isso significa? Significa que os pontos instáveis, eles necessitam de ajustes na órbita. E que os pontos estáveis, eles mantêm a sua órbita sem precisar de ajuste. Eu gosto de usar uma associação de um pico e também de um vale, para entender bem isso daí. Imagina que os pontos instáveis, ou seja, L1, L2, L3, sejam que nem um pico, certo? Se você coloca uma pedra aqui em cima desse pico, vamos dizer que aqui está o pico, né? E aqui está a pedra. Essa pedra, ela vai, de vez em quando, vai querer cair para cá, ou então ela vai cair para frente, para o lado, para cá, para trás. Ela vai ficar, tipo, instável aqui em cima. Ela vai poder cair facilmente, né? E como é que a gente faz para ela não cair? Bem, a gente coloca alguns foguetinhos aqui na lateral, que quando ela for cair para cá, a gente injeta aciona os motores para jogar ela para lá. Quando ela for cair para cá, a gente aciona os foguetes novamente para jogar ela para cá. E assim a gente consegue manter ela em órbita. Mas ela precisa de ajustes, né? Agora imagine um vale, ao invés de um pico, né? Imagina que a gente tem um vale aqui e que a gente tem uma pedra. Vou usar minha mão aqui, ó. Certo? E aí a gente tem uma pedra aqui. Ela não precisa de ajuste, porque se ela for para cá, ela vai voltar, rolar ao meio. Se ela for para a direita, ela vai cair novamente no meio. Então, tudo vai se acumular no centro desse vale. Certo? Então, ela não precisa de ajuste. Ela fica naquela órbita sem precisar de nenhuma ajuda, sem precisar de um foguetinho lá para ajustar a órbita nem nada. Ela vai ficar nessa órbita. E como consequência de L4 e L5 serem pontos de Lagrange estáveis, a gente consegue encontrar asteroides, geralmente, nesses pontos das órbitas, né? A gente tem bem poucos na órbita Terra-Sol, só que a gente tem muitos na órbita Júpiter-Sol, certo? Vocês vão ver lá na lista de exercícios também, que eu falei que vai ter uma questão sobre ponto de Lagrange envolvendo Júpiter, né? E lá a gente tem certos asteroides que ficam justamente em L4 e L5, certo? Então, por que eles ficam lá? Bem, porque é uma órbita estável, né? Então,
se alguma coisa estiver passando lá perto, ela vai acabar caindo nesse ralo, né? Ela vai passando assim até que ela vai cair nesse ralo, que esse ralo seria ou L4 ou L3. Agora, nada fica parado em L1, L2, L3, porque eu já expliquei, né? Se você colocar uma pedra em cima de um pico, essa pedra não vai ficar lá eternamente, né? Uma hora ela vai cair para o lado, vai cair, bater um ventinho lá, né? Então, um passarinho vai passar lá e jogar essa pedra lá no chão e ela não vai ficar lá em cima desse pico, né? Já isso pode acontecer no vale, né? Que nesse caso aqui é uma associação para ponto de Lagrange estável, né? Certo. E aí, como eu já falei, né? Esses pontos estáveis abrem espaço para objetos co-orbitais, né? E o exemplo aqui, entre parênteses, são os troianos, né? Que são os objetos co-orbitais de Júpiter, né? Vocês vão ver mais sobre os troianos nos exercícios da lista de exercícios, certo? Bem, é isso que eu tinha que falar. Eu já terminei a parte 3 aqui da aula. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar tanto no Classroom quanto no WhatsApp, no Telegram, né? Eu peço que vocês façam as listas de exercício, bem como os desafios, né? As listas de exercício e os desafios vão ser lançados no Classroom até amanhã, dia 27, né? A gente sempre coloca nós sempre colocamos essa meta de 2 dias após a aula, né? E, no caso, a aula de ontem, hoje é só um complemento da aula que eu já dei. Então é isso, sem exercício vocês não conseguem aprender nada. É sempre bom você estudar e depois fazer exercício, né? Então, foco nos exercícios, que aí na próxima aula, na terceira aula, eu vou corrigir tudo. E também os desafios vão ser corrigidos, né? Então, é isso. Obrigado por assistirem e bons estudos. Agora eu tenho que aprender como é que faz para parar de gravar. Achei. Falou, galera.